Este grupo é formado por Aline Daniele, Eutímia Marina, Isabelle Santa Rosa, Leila Regina, Leonardo Alves e Roger Felipe, e iremos apresentar o artigo que tem por título Efeitos da frequência de feedback na aprendizagem do saque do voleibol, escrito por Ivan Tertuliano, Alessandra Ugrinovitsky, Herbert Ugrinovitsky e Humberto Corrêa. O feedback é caracterizado como informação sensorial que indica algo sobre o estado real do movimento de uma pessoa. Segundo Tani, ele também pode ser caracterizado como informação sobre as situações passadas, que podem ser utilizadas para controlar situações futuras, e assim alcançar o objetivo da tarefa. O feedback é dividido em intrínseco, que são quando as informações sobre a execução do movimento vêm do próprio sujeito, e extrínseco, que é quando a informação é fornecida por meio externo, podendo ser o professor, alguém que está observando, uma filmagem, e esse feedback extrínseco é dividido em dois, de acordo com o artigo. São eles: feedback sumário, que é quando as informações são dadas sobre conjunto de tentativas, e feedback ampliado, que as informações são fornecidas quando o sujeito ultrapassa uma faixa pré-determinada, por exemplo, uma faixa de erro de 20, 10%, que quando ele ultrapassa essa faixa, é aí que o feedback é fornecido a ele. Como variáveis, o texto traz, além do feedback, a frequência, que ela se divide em relativa, que é aquela que se refere ao número da porcentagem do conhecimento de resultado, e absoluta, que se refere à quantidade total de conhecimento de resultados fornecidos. Para além disso, optamos por trazer outras variáveis que aparecem no texto e já foram vistas em aulas anteriores, que é o resultado do efeito da ação, o desempenho e performance, que é a execução da tarefa, habilidade, que é uma tarefa específica a ser atingida, e habilidades motoras, é a habilidade que exige movimentos voluntários dos membros e o corpo para se chegar ao objetivo. Nós consideramos como sendo 3 os pontos mais fortes da revisão de literatura. O primeiro é que os autores de algumas pesquisas foram referências em nossas aulas, como, por exemplo, Gotani e Mira Júnior. O segundo ponto se dá nos resultados das pesquisas, que em grande maioria apontaram que a menor frequência é mais eficiente. 6 resultados, 3 colocando a menor frequência como mais eficiente, 2 não comparando, mas apontando para que ocorre aprendizagem na menor frequência de feedback, uma que tanto maior quanto menor possui influências na aprendizagem. O terceiro ponto, nos resultados opostos às pesquisas pioneiras, sobre a frequência de conhecimento de resultado, que tinham como resultados o CR mais frequente e imediato, tendo os efeitos mais visíveis na aprendizagem de habilidades motoras. Referente aos participantes da pesquisa, participaram do estudo 20 indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 8 e 11 anos, participantes da Escola de Esportes do Clube da cidade Villa Manchester. Os indivíduos não possuíam conhecimento prévio da tarefa praticada e participaram de forma voluntária, com a autorização dos pais. Os indivíduos foram divididos em 2 grupos de igual número em relação à frequência de feedback que foi fornecida. G 50%, que recebia feedback a cada 2 execuções, e G 33%, que recebia feedback a cada 3 execuções, baseado no consenso da literatura de que a faixa de frequência de CR, conhecimento de resultado, auxilia a aquisição de habilidades motoras entre 25% e 60%. Utilizou-se uma tarefa que privilegia a validade ecológica dos resultados. O experimento consistiu de 70 execuções na fase de aquisição e 10 execuções no teste de transferência. O teste de transferência foi aplicado 5 minutos após o término da fase de aquisição, sem o fornecimento de feedback. A fase de aquisição foi realizada em 2 dias, sendo que cada sujeito realizou um bloco de 35 tentativas em um dia e outro bloco de 35 tentativas após 2 dias. Após cada tentativa, o sujeito recebia outra bola e aguardava a informação fornecida pelo experimentador. Com um atraso de 5 segundos após o término da tentativa, se preparava para a tentativa seguinte, o que resultou em um intervalo de intertentativas de 7 segundos. Durante a fase de aquisição, as tentativas foram realizadas na região de saque 1 e durante o teste de transferência na região de saque 2. A zona 1 foi a zona central, com 1 metro. Tinha valor de 10 pontos. A zona 2
foi distanciada 2 metros do centro do quadrado central e possuía valor de 8 pontos. A zona 3 foi distanciada 3 metros do centro do quadrado central, com valor de 6 pontos. E a zona 4 foi distanciada 4 metros do centro do quadrado central, com valor de 4 pontos. As bolas que caíam do outro lado da quadra, porém fora do alvo, tinham um valor de 3 pontos. As bolas que caíam depois da rede, fora da quadra de voleibol, tinham um valor de 2 pontos, e as tentativas em que a bola tocava a rede, a fita superior, as antenas laterais ou caíam antes da rede, tinham um valor de 1 ponto. A largura das linhas seguiu o padrão da quadra de voleibol. Cada saque foi computado com uma tentativa. A tarefa consistiu em realizar o saque por baixo de voleibol, a partir do lado 1 da quadra, na região atrás da linha dos 3 metros, sobre a rede, sem tocá-la em direção a um alvo, visando alcançar a maior pontuação possível numa situação. Classificação bidimensional de Gentili. Condição regulatória estacionária, variabilidade intertentativas, sim, manipulação de objetos, sim, transporte corporal, não. Teste adaptado de Teixeira. A rede foi coberta com plástico preto de forma que os indivíduos não tivessem a visão do alvo. O alvo foi colocado num plano horizontal, no lado 2, oposto ao lado do saque da quadra de voleibol, na forma de um quadrado em um plástico azul, com as zonas de pontuação demarcadas por tinta vermelha. Os indivíduos foram divididos em 2 grupos de igual número em relação à frequência de feedback que foi fornecida. G 50%, que recebia feedback a cada 2 execuções, e G 33%, que recebia feedback a cada 3 execuções. Baseado no consenso da literatura de que a faixa de frequência de CR, conhecimento de resultado, auxilia a aquisição de habilidades motoras entre 25% e 60%. Medidas de aprendizagem. Mudanças do desempenho podem indicar a aprendizagem. Esse método de avaliação é feito através dos testes de transferência, que são testes envolvendo alguma situação nova, de modo que a pessoa precisa adaptar a habilidade que esteve praticando às características dessa nova situação. O estudo mostrou que nas fases de aquisição e transferência, o G33% apresentou superioridade no desempenho. O grupo recebeu uma informação a cada 3 execuções e apresentou um desempenho superior em relação ao grupo que recebeu informação a cada 2 execuções. Com isso, o gráfico mostra a somatória dos pontos dos grupos G33% e G50% nas 2 fases do experimento disposto, entre o bloco de tentativas e seus pontos alcançados. Pode-se perceber que o G33%, grupo que teve uma menor frequência de CR, teve um maior desempenho na fase de aquisição, que corresponde aos blocos, e uma ligeira queda na fase de transferência. Com relação à análise intragrupo, entre o próprio grupo, na fase de aquisição, os 2 grupos G33% e G50% mantiveram desempenho, e no último bloco da fase de aquisição e a fase de transferência, o G33% piorou e o G50% manteve seu desempenho. Já na análise entre grupos, comparação, na fase de aquisição, o G33% teve desempenho superior ao G50% durante toda a fase, e no último bloco da fase de aquisição e a fase de transferência, o G33% foi melhor que o G50%. Assim, podemos notar que o G33%, que corresponde à menor frequência de CR, teve um maior resultado quanto ao alcance da meta, ou seja, houve uma melhor aprendizagem. A análise utilizou-se de testes não paramétricos, considerando que não mostrou distribuição normal para uso do teste de normalidade. Os testes não paramétricos utilizados foram o teste de Friedman, teste de experimento em blocos, para análise intragrupo na fase de aquisição, e o teste de Wilcoxon, teste baseado na posição dos valores obtidos em ordem decrescente, para análise do último bloco da fase de aquisição e a fase de transferência. Diante disto, vemos através desse estudo que quanto menor a frequência de feedback, melhor o desempenho. Porém, as pesquisas produzidas até então não conseguiram encontrar qual a melhor frequência de feedback para atingir melhor aprendizagem. Foi visto
através dos resultados que o grupo que recebeu apenas 33% de feedback conseguiu promover um melhor relacionamento do feedback extrínseco com o intrínseco, tendo assim um maior desempenho devido à capacidade de trocar energia com o meio ambiente, possibilitando assim uma melhor capacidade de avançar para habilidades mais complexas. Os resultados obtidos neste estudo mostraram que, nas fases de aquisição e transferência, o grupo que recebeu uma informação a cada 3 execuções teve melhor desempenho em relação ao grupo que recebeu uma informação a cada 2 execuções.